Graça e paz a todos, amém? Pode tomar o seu assento. Obrigado, Ministério de Louvor. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês, Muito feliz em poder estar aqui na casa de Deus e ter a oportunidade, o privilégio de trazer a mensagem ao coração, apesar de que nós já ouvimos uma mensagem, espero que você tenha guardado aí, já ouvimos uma mensagem, mas eu quero cumprir aqui com o meu chamado e o mandato dessa manhã e também deixar uma mensagem ao seu coração. Hoje é dia dos pais e parece que é meio proposital eu estar aqui, ter essa oportunidade de pregar o Evangelho. E algumas razões que me deixam feliz nesse dia. Primeiro, o nosso Deus é Pai. Sabe que é ter um Deus que é Pai? Irmãos, as pessoas têm tantos deuses por aí, mas não conseguem chamar os deuses de Pai. Não tem relacionamento. O nosso Deus é Pai, e eu sou feliz por isso, feliz. Então, algumas razões que me deixam muito feliz nesse dia. Outra razão, Deus me deu um bom pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua dedicação, pelo seu amor, pela sua correção, pelas palavras, pelos abraços calorosos, pelos beijos, pelo eu te amo, filho. Obrigado, obrigado. Quanto isso cura, aproxima. Obrigado pela sentada doída. Obrigado, obrigado, obrigado por nos sustentar, por dedicar a sua vida pelos seus filhos. Isso é ser pai, é abrir mão para que seus filhos possam viver ou ter uma vida melhor. Algumas razões que me deixam feliz nesse dia: eu sou pai. Sou pai de 3 filhos e vou ser pai novamente. Vou ser pai novamente. Eu sei que isso assusta. Fica tranquilo. Faz parte dos planos. Não se desespere por causa de mim, só se alegre. Faz parte dos planos. Primeiro, dos planos de Deus, que é infalível, é soberano, e aqui eu descanso. Segundo, porque fazia parte dos planos mesmo. Só que a nossa intenção era de adotar, mas o Senhor quis nos dar um outro filho. Sim, 4, pastor. Eu recebi tanta mensagem essa semana de: você é corajoso. E eu entendo o sinônimo do corajoso. Entenda. Você é um homem de fé. Você é uma inspiração para nós. Eu sei que não é verdade para muita gente, mas para mim está tudo bem. Está tudo bem. Estamos felizes. Só ore pela minha esposa para que ela tenha uma 4ª gravidez abençoada, filhos lá em casa. É motivo de alegria e de bênçãos. Pode pegar os meus 3 e levar lá para passar um dia com você, você vai ver. Motivo de bênção, de alegria. E hoje eu sou pai de 4 filhos. Ontem eu estava conversando com um pastor que tem também 4 filhos, pastor presbiteriano, e a gente vai se achando, né? E agora a gente passa de olhar para quem tem 3 e fala. E ele falou: pastor, eu entrei na fila para ter o 5º, eu quero adotar. Eu falei: ixi, agora você vai me apertar, cara. Eu acho que eu vou parar por aqui, eu vou fazer algumas adoções como o pastor Oswaldo. O pastor Oswaldo foi pai de 3 filhos, mas sempre teve alguém adotivo, sempre teve alguém lá em casa para ele cuidar, para amparar. O Abreu é um filho para o pastor Oswaldo, é um irmão para a gente. A Tati é uma filha, é um irmão. Quantas pessoas passaram ali em casa como filhos? Filhos, e este é o Evangelho. Nós precisamos ir adotando as pessoas, ajudando, discipulando, ensinando, pregando, anunciando, intercedendo, sabe? Fazendo com que a nossa paternidade seja gerada no coração de pessoas. Te recomendo ter filhos. Se você não pode ter, te recomendo adotar um filho. Adotar um filho, esse era o nosso desejo. Pois quem adota consegue mostrar de uma forma mais nítida o que é Evangelho. Nós fomos adotados. Nós não somos filhos originais. Cristo sim, nós fomos adotados. Como o pastor Oswaldo diz aqui, se você só tem um e quer ter só um, amém, que o Senhor te abençoe. Você crie esse filho para a glória de Deus. O que não pode é o egoísmo tomar conta do coração do papai, o egocentrismo tomar conta do coração da mamãe ou do homem, da mulher, e eles não abrirem o coração para receberem essa grande bênção que é ter filhos e ser pai e ser mãe. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre este assunto. Antes, vamos orar. Senhor nosso Deus, que alegria em poder estar aqui. Obrigado.
Obrigado que o Senhor, como o pastor Oswaldo disse, é Pai. Pai. Ó Pai, só o Senhor sabe o que isso gera em tantos corações aqui, de tantas maneiras diferentes, por causa da educação, da experiência, daquilo que tiveram. Mas Deus é Pai e nós te agradecemos por isso. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos adotar através do seu Filho, Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por nos limpar. Muito obrigado, ó Deus, por nos dar uma herança. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou, predestinou, justificou, santificou e há de glorificar, para que estes filhos possam estar para sempre na tua presença. E a vida eterna desfrutaremos deste Pai inesgotável. Porque o próprio Cristo disse: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, ó Deus, e a Teu Filho a quem enviaste. Então passaremos a eternidade para Te conhecer, e será pouco, porque Tu és um Pai fiel, amoroso, infalível, inesgotável em amor, em misericórdia, em abundância de bondade. E nós Te agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui, e só estamos aqui porque somos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Sabemos que um dos grandes dias do ano é o Dia das Mães. Apenas o Natal consegue superar essa data, por exemplo, no comércio. Apenas o Natal. Mas depois do Natal, quando o comércio mais vende, é o Dia das Mães. Ninguém consegue ou pode se esquecer de uma mãe. Sabemos que o Dia dos Pais não tem o mesmo peso emocional do que o Dia das Mães. Temos o Dia das Crianças, temos o Dia das Mães, agora tem Dia dos Avós, tem Dia do tio, da tia, tem dia para tudo. E aí também tem o Dia dos Pais, para não deixar a gente fora da festa. Colocar aí o Dia dos Pais. Pais, eu tenho uma boa notícia para nós aqui. O nosso dia não se compara com o Dia das Mães. Por quê? Por quê? Pode ter pais super-heróis aqui, mas por quê, pai? É a mãe que gera, cara. E graças a Deus por isso. É a mãe que gera, é a mãe que amamenta, é o cheiro da mãe que acalma. Se há uma gravidez inesperada, com quem fica a responsabilidade de educar a criança? Com a mãe. Se infelizmente há um divórcio entre casais que possuem filhos, de quem é a responsabilidade de arrumar um lugar, de dedicar a vida, de entregar a sua vida em favor dos filhos da mamãe? E o papai ali paga uma pensão e acha que está fazendo muita coisa. Mas um dia uma menina por Sonora Dodge ouviu um sermão numa igreja a respeito do Dia das Mães. Ela era da cidade de Spokane, em Washington, Estados Unidos. E ali ela resolveu criar o dia especial para homenagear seu pai. Um veterano da guerra civil que perdeu a sua esposa quando ela deu à luz ao 6º filho. E agora este homem carinhoso, esse pai presente, verdadeiro, é responsável de receber uma homenagem da sua filha. Essa homenagem chega até o presidente dos Estados Unidos e se espalha por todo o mundo. Por causa deste homem aqui nasce o Dia dos Pais. Por causa de um homem dedicado, que criou 6 filhos, praticamente sozinho. Em 1910 houve então a primeira comemoração do Dia dos Pais. Em 1966 é designado um dia especial na América, o 3º domingo de junho. E desde 72 anualmente é comemorado o Dia dos Pais. O Brasil importa a ideia desde 1953, mas no nosso calendário é o 2º domingo de agosto. Nessa data especial também, onde muitos são homenageados, o que nós precisamos? Pais, filhos, ouvintes, qual a mensagem para nós? O que é que nós podemos aproveitar neste dia para aprendermos e colocarmos em prática? Vamos para as Escrituras. Quero ler 3 textos contigo. Primeiro, Mateus capítulo 6, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus, um texto super conhecido. Eu tive o privilégio de pregar a última mensagem que é a respeito desse texto. Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus ensinando o povo a orar. E ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Sabe, o Senhor Jesus agora nos dá acesso a Deus e mostra que este Deus é Pai nosso. Romanos capítulo 8, versículo 14 até o versículo 17. Olha o que diz as Escrituras. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Terceiro, Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. No primeiro texto de Mateus capítulo 6, eu quero que você, que mesmo que possui na mente aí o seu pai e não tenha boas memórias do seu pai, talvez o seu pai nunca lhe deu ouvido, o seu pai nunca soube da sua vida, da sua intimidade, das suas dificuldades, dos seus problemas. Pode ser que a sua experiência de paternidade seja trágica, e você nem gosta de pensar nisso, você nem gosta muito desse dia, você, se pudesse, pulava esse dia do calendário. Você não gosta de lembrar do seu pai, do relacionamento que você teve com ele. Talvez você nunca teve um relacionamento íntimo com seu pai, você nunca foi íntimo dele. Nunca pôde brincar com seu pai, falar com seu pai, sorrir e chorar com seu pai. Nunca soube nada da vida dele, nunca o conheceu. Talvez você nunca conheceu seu pai. Nunca o abraçou, nunca esteve perto dele nos momentos bons e difíceis. Mas existe um Deus verdadeiro, que não falha, que não muda, que te conhece por dentro e por fora, que colhe as suas lágrimas, que sabe das suas dores, que te visita em meio à solidão, que é o seu amparo, que é o seu escudo, que é um refúgio quando você está oprimido. E este Deus, Jesus diz, Ele é Pai nosso. E você pode entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Ele. Se Deus é perfeito, e você pode chamá-lo de pai hoje, apresentar as suas necessidades e ter um relacionamento de intimidade com Ele. O segundo texto é para aqueles que possuem o sentimento que não tiveram um pai, mas um tirano. Não tiveram um amigo em casa, mas um estranho. O pai era estranho. Chegava em casa, uma pessoa estranha. Aqueles que mesmo tendo um pai fisicamente, quem sabe ali presente, não tiveram a alegria de saber o que é ter um pai de verdade. Pois foram abusados emocionalmente, abusados fisicamente, e nunca tiveram uma boa referência espiritual de um pai. Se sentiram escravos na caminhada da infância, da juventude, sem direitos. Filhos sem direitos, sem autoridade para sentar à mesa com o pai. E Paulo está dizendo: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não receberam o espírito da escravidão para viverdes atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai.
Mesmo, quem sabe, tendo um pai presente, mas não presente, longe, distante, esse Deus aqui, você pode chamar ele de papai, de paizinho. Você pode gritar por ele, você pode chamá-lo, você pode tê-lo todos os dias, porque ele é pai. E além disso tudo, ele nos deixou uma herança. A herança que foi dada a Cristo será compartilhada conosco. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Há uma legalidade agora de participar da mesa que foi dada para Cristo, será dada também para nós. O terceiro texto é para aqueles que, mesmo com a consciência que tiveram um bom pai, um pai legal, quase que perfeito, bons amigos, parceiros, pai de perto, verdadeiro, pai que estava sempre junto, pai que estava sempre disposto a ajudar. Você tem uma boa memória, uma boa lembrança do seu pai, da vida com seu pai. Até hoje você experimenta seu pai sempre esteve ali estendendo a mão para ti. A ideia é, este pai ainda é imperfeito, é mau. O próprio Jesus diz, mesmo fazendo coisas boas, vocês são maus. Mas o Pai Celestial é bom. Sabe o que é isso? O Pai Celestial é incomparável. Ele é incomparável. Mesmo que um pai possa fazer tudo de bom para um filho, se ele pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se ele pedir um peixe, você não vai dar uma cobra. Se ele pedir um ovo, você não vai dar um escorpião. Mesmo que um pai seja bom, ele não pode ser comparado com o Pai Celestial, porque só este é bom. Só este é bom. E ele, este Pai Celestial, que é incomparavelmente superior a qualquer pai terreno, ele envia o Consolador, ele envia o Espírito Santo para nos suprir nas carências, mesmo tendo um pai bom. Quem sabe o seu pai bom já partiu. Hoje é um dia não tão bom. Quem sabe o dia é de tristeza. Quem sabe é o primeiro dia dos pais sem o seu pai aqui. Quem sabe há uma dor, quem sabe há uma lembrança. Deixa eu te dizer uma coisa: o Pai que é bom não nega o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Consolador. E Ele que consola, Ele afaga a sua saudade, Ele te abraça, Ele está contigo, Ele te dá forças para viver, Ele te sustenta, Ele colhe as suas lágrimas e Ele diz: filho, eu estou aqui. Mesmo que seu pai presente ou seu pai físico não esteja presente, Deus está dizendo: eu estou aqui. A minha intenção ao ler esses textos, ou esses 3 textos, é de sintonizar todos os ouvintes aqui nessa manhã com a mensagem. E a minha mensagem aos pais está em Colossenses capítulo 3, versículo 21. Colossenses capítulo 3, versículo 21. O texto diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. O tema da minha mensagem é pais que produzem esperança. Vamos dividir o texto. Qual é o endereço do texto? Os pais. Qual é o comando do texto? Não irriteis os vossos filhos. Qual é o resultado do comando? Para que não fiquem desanimados. Essa é a divisão do texto. Mas vamos começar pela última parte, ou pela terceira parte, última frase. Para que não fiquem desanimados. A ideia de Paulo é fazer com que a frase produza no coração dos pais o desejo de fazer o oposto, ou seja, de fazer o bem. Ao invés de deixar seus filhos desanimados, anima-os. Produza ânimo para que eles possam viver. Essa é a responsabilidade dos pais. Crie filhos ativos e não preguiçosos, e não filhos desanimados com a vida. Crie filhos com esperança e não desanimados. Crie filhos para enfrentar as dificuldades da vida e não desanimados, para que não fiquem desanimados. Sim, esse é um ensino geral.
geral e verdadeiro, mas eu não posso parar por aqui, porque senão o apóstolo Paulo ficaria muito bravo comigo, pois tem muito mais coisa para dizer. Porque até aqui todo e qualquer pai pode fazer, independente da sua crença. Mas o que Paulo e o Evangelho têm a nos ensinar com essa frase? Para que não fiquem desanimados. Creio que o desejo do apóstolo Paulo é de provocar em nós pais a consciência de como o texto de Colossenses capítulo 3 começa. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E agora, com essa frase, para que não fiquem desanimados, com esse texto de Colossenses 3:1, eu quero te mostrar aqui 9 desejos de Paulo. Não se preocupe, vai ser bem breve, coisas de minutos. 9 desejos de Paulo para nós, pais. Primeiro, o desejo de Paulo é que nós mostremos aos nossos filhos a beleza do Evangelho que encontramos em Cristo Jesus. Esse é o desejo de Paulo para nós, pais. Mostra aos filhos de vocês a beleza do Evangelho. O quanto isso é lindo, prazeroso. O quanto esses mandamentos são deliciosos. O quanto isso faz bem. O quanto isso anima, fortalece, alegra, traz paz. Mostre o Evangelho aos seus filhos. E nesse Evangelho nós vamos encontrar um Senhor, e Ele é Jesus Cristo. Segundo, o desejo de Paulo é que nós enchemos os nossos filhos de esperança nesta vida, por causa da vida vindoura. Que eles possam viver aqui neste mundo, mas com a cabeça nos céus, onde Cristo está. Essa é a nossa mensagem, pais. Encha o coração, a mente dos filhos, ou do seu filho, da sua filha, de esperança por causa da vida que ainda está para chegar, para começar uma vida plena, perfeita, gloriosa e eterna em Deus. Terceiro, o desejo de Paulo é que nós possamos mostrar aos nossos filhos que toda e qualquer profissão exercida nessa terra, toda boa obra, todo ministério desenvolvido, todo relacionamento alcançado, tudo o que fazemos aqui, fazemos para a glória de Deus. Quarto, o desejo de Paulo é que os pais tenham a coragem de mostrar aos seus filhos que mesmo educados neste mundo, nós não pertencemos a este mundo. Precisamos falar isso com os nossos filhos. Vocês não pertencem a este mundo. Ontem eu estava conversando com este pastor e ele teve, um dos seus filhos teve um câncer na face e jorrava muito sangue pelo nariz, e ele levou no médico, estava com um tumor muito grande. E um dia eles estavam no acampamento, o médico falou assim: olha, ele não pode mais sangrar pelo nariz, porque esse câncer está envolvido com 2 artérias, e se uma artéria romper, não dá tempo de mais nada. E ele estava me contando, né, que passou tudo isso durante esse ano. A vida dele tem sido bem difícil. A mãe está internada há mais de 36 dias, entubada com coronavírus. O filho com câncer foi operado agora em março, abril, ainda está recuperando. Tem uma viagem para ser missionário em Nova Zelândia, tudo parado, esperando, o povo esperando ele lá, e ele não pode ir. E ele disse que estava no acampamento e o sangue veio. O filho deitou no colo dele e falou: pai, eu vou morrer. Eu vou morrer. E aí, ele disse apenas isso para o filho: filho, fique calmo. Se morrer, você vai estar com Jesus. Se você morrer, filho, você vai estar com Jesus. É esse o desejo de Paulo para nós, pais. Ensine isso aos seus filhos. Nós não pertencemos a este mundo. Mesmo educados neste mundo, nós não pertencemos a este mundo.
A morte para nós não é o fim, é apenas o começo de uma nova vida. O desejo de Paulo é que nós, pais, ensinemos nossos filhos de que o ouro e a prata, as riquezas deste mundo são perecíveis, mas há um tesouro no céu, guardado para todo aquele que é filho de Deus, um tesouro imaculado, puro, que não tem corrupção, que não se destrói, que não acaba, que não é roubado. Há um tesouro nos céus que nos aguarda. Mostre isso aos seus filhos, há um tesouro nos céus. O desejo de Paulo é que nós, pais, apresentemos aos nossos filhos a satisfação da vida que existe em Deus, e que nele, em Cristo, nós tudo podemos. Não importa a situação, não importa a condição social, podemos ter abundância, escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Pregue isso para os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados com a vida. Pregue isso aos seus filhos. O desejo de Paulo é que os pais possam mostrar aos seus filhos a importância do conhecimento. Sim, eduque os seus filhos. Mostre que é importante conhecer, ter sabedoria, buscar, estudar, mas que isso jamais pode ser comparado ao conhecimento das Escrituras, onde Deus confundiu os sábios do mundo através da loucura da pregação do Evangelho. Mostre aos seus filhos que a verdadeira sabedoria é o temor ao Senhor e a sua palavra. O desejo de Paulo é que os pais possam mostrar aos filhos a alegria verdadeira. Alegria essa que só encontramos no Senhor. Fale isso para os seus filhos. Filho, eu sei que você quer muito uma bicicleta, isso é legal, papai vai te dar. Eu sei que isso vai produzir uma alegria, mas filho, isso não se compara com a alegria que nós temos no Senhor. Filho, eu sei que você quer isso, aquilo, outro, ou você pode oferecer algo, seu filho sempre trazer uma mensagem, fala, filho, há uma alegria, a alegria verdadeira, filho, não está em coisas, filho. A alegria verdadeira está no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Olha o que Paulo diz: alegrai-vos sempre onde? Onde? No Senhor. Alegrai-vos sempre. Só é possível ter alegria sempre no Senhor, porque se formos colocar a nossa alegria em coisas, situações, não é possível se alegrar sempre, mas no Senhor é. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mostre Salmos capítulo 4, versículo 7 para o seu filho. Olha o que o salmista disse: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Eles que possuem fartura de cereal e de vinho, essa alegria é passageira, é perecível, é momentânea, mas a alegria que o Senhor coloca no coração é incomparável. Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu, me fazes repousar seguro. Que alegria! Mostre isso aos seus filhos, pais. Por fim, o desejo de Paulo é que eduquemos nossos filhos com o Evangelho, e que através do Evangelho nossos filhos sejam cheios de Deus. O desejo de Paulo. A educação que Paulo requer é essa. Por favor, aproxime seus filhos de Deus. Leve seus filhos aos pés da cruz. Mostre a eles que existe um Deus Salvador que foi morto na cruz e ressuscitou. E hoje vivemos por intermédio dele e para ele. E a ele toda a glória. Para que não fiquem desanimados. Como os nossos filhos, seus filhos, nossos filhos podem ficar desanimados? Se nós, pais, os provocarmos a ira. Voltando ao contexto. Como provocamos nossos filhos a ira? A primeira resposta: não vivendo o que se prega. Não vivendo o que se prega, ou seja, agindo com hipocrisia,
falando que não deve mentir, mas seu filho vive vendo você mentindo. Falando que deve respeitar os mais velhos, as pessoas, mas seu filho vê você sempre desrespeitando seus pais, os mais velhos. Sendo hipócrita, assim provocaremos os nossos filhos a ira. Você diz que é cristão e seu filho olha para você e vê que você desrespeita, não honra a mãe dele, que é a sua esposa. Você vai provocá-lo a ira. Seu filho presencia você assistindo, ouvindo coisas imorais, rindo de piadas terríveis. Seu filho vai observando tudo isso, e você vai provocá-lo a ira. Seu filho testemunha como você é no trânsito, as barbaridades que você fala, as coisas que saem da sua boca. Seu filho está te observando. Seu filho analisa como você cumprimenta os irmãos aqui na igreja, mas fala muito mal dos mesmos em casa. Você irá provocá-lo a ira. Pais, não sejam hipócritas, pois a hipocrisia leva os filhos à ira. Essa é a primeira resposta. Não sejam hipócritas. Não seja do tipo, você faz o que papai fala, não faz o que papai faz. Seja hipócrita. Você vai provocá-lo a ira. Você diz que é uma coisa e é outra. Você fala que obedece a Deus, que gosta, que ama essa palavra, mas não obedece nada. Seu testemunho é falho, é ruim, é trágico. Você vai provocar o seu filho a ira. Segunda resposta: como é que nós provocamos os nossos filhos a ira? Provocamos nossos filhos a ira quando deixamos de ter esperança em Deus. Sim. Quando falhamos em demonstrar a nossa alegria e esperança em Deus. Quando nós, pais, somos tomados por este mundo e colocamos a nossa alegria e esperança nas coisas deste mundo. E aí os seus filhos vão observando isso e falam: peraí, não é em Deus? É no mundo? Peraí, o objetivo final da vida do papai é isso? Não é Deus? Não é agradar ao Senhor? Não é glorificar ao Senhor? Peraí, o que está acontecendo? Ele será tomado pela ira. E como é que nós demonstramos isso? Quando nós deixamos de orar. Seu filho não te vê orar, pai, você vai provocá-lo a ira. E você fala que a oração é tudo. E você concorda com o pastor falando aqui que a oração nos aproxima de Deus. Quando deixamos de ler e seguir as Escrituras, estamos deixando de ter esperança, de mostrar esperança e alegria em Deus. Quando deixamos de congregar e seu filho vê que você está sempre pronto para tantas outras coisas. Você é capaz de levantar muito cedo para pescar. Você passa muitas horas assistindo carros dando voltas de Fórmula 1. Ninguém te tira da frente da televisão quando o seu time vai jogar. Você mostra que está disposto para tantas outras coisas, mas para congregar você é fraco. Você vai provocar o seu filho a ira, levar o seu filho a ira. Quando colocamos nosso ministério em quinto, último plano, quando não nos interessamos pelos menos favorecidos, e nossos filhos vão notando que a nossa energia para tantas outras coisas é como de uma bateria alcalina, mas a nossa disposição para as coisas de Deus é como um peso que atrapalha os objetivos da vida terrena. Sabe qual é a sua mensagem, papai? A minha alegria, a minha esperança não estão em Deus e sim nas coisas. E sabe o que isso irá provocar nos seus filhos? Ira. Porque mais cedo ou mais tarde eles vão entender que nada neste mundo pode satisfazer a alma pecadora, sedenta e faminta. Só Deus pode. E eles não vão conseguir observar um bom exemplo em você. E a ira será: porque eu ouvi meu pai? Porque segui seus passos? Por que papai dizia ser cristão, mas não tinha uma vida piedosa? E isso pode levar os seus filhos para muito longe de Deus. A estratégia importante para criar filhos é se tornar um novo homem em Cristo.
cuja esperança, felicidade e confiança estão em Deus, e não nas coisas, e nem em si mesmo. Pais, sabe o que é primordial para nós? Precisamos transmitir aos nossos filhos não apenas uma boa educação, mas precisamos mostrar a eles quem nós somos diante de Deus. Quem você é diante de Deus. Essa é a sua maior mensagem, essa é a sua melhor educação. Você não precisa ter uma casa muito grande, um carro do ano. As coisas podem não estar muito favoráveis, o problema pode chegar até no seu lar, mas o seu filho precisa olhar para você e dizer: o meu pai serve a Deus. O meu pai, vai ficar tudo bem, porque papai serve a Deus, porque o papai tem uma vida com Deus. Por fim, terceira resposta, está encerrando. Quando os pais podem provocar os filhos à ira, quando abusamos da autoridade, disciplinamos com o autoritarismo, quando o filho não sabe o porquê está sendo corrigido, não sabe, quando a vara se torna uma agressão e sem explicação, você pode provocar o seu filho à ira. O filho nem sabe o porquê da surra. Por que o pai está tão bravo com ele? Por que o papai está assim tão áspero? Quando descontamos em nossos filhos nossas raivas, nossos dissabores, destemperanças, quando o nosso mau humor toma conta da gente, aqui a gente quer colocar a culpa em alguém, e esse alguém nada melhor do que o filho, a filha. E o filho não consegue entender: quem é este pai? Quem é este pai? Quando abusamos da nossa autoridade, faz parte da mesma resposta, provocamos nossos filhos a ir. Quando deixamos de disciplinar, como a Bíblia nos ensina. Duas coisas que precisam de muito balanço. A Bíblia mostra que o pai de amor disciplina. A Bíblia mostra que o pai corrige, e que os filhos vão aprendendo com a correção para a glória de Deus, e que essa correção a cada varada é um eu te amo. Estou fazendo isso, filho, porque eu te amo. Eles não obtêm tudo, porque um pai que ama de verdade não pode dar tudo que um filho pede. Há um tempo para todas as coisas, e existem outras coisas que eles precisam conquistar sozinhos. Com a correção, os filhos vão aprendendo que existe ordem e misericórdia, e as coisas estão temperadas, que ele só apanha porque é filho, e é assim que Deus nos trata por causa do seu amor. Pois se um pai deixar os seus filhos aos seus próprios desejos, ele sabe que certamente seu filho irá se perder. E da mesma forma, Deus sabe que nós não podemos ser entregues aos nossos próprios desejos, porque iremos nos perder. E assim o Senhor nos corrige, para que a gente não venha se perder. E da mesma forma o pai precisa fazer, corrigir o seu filho, sem autoritarismo. Por fim, o endereço do texto: pais. O contexto nos dá a ideia que Paulo está falando com o pai e com a mãe. A ideia central do texto é: pais, sejam como Cristo. Essa é a ideia do texto. Sejam como Cristo. Pais, busquem a sabedoria que este livro pode oferecer, pode dar. Como é que eu vou educar um filho num tempo como este? Este livro te ajuda, te fortalece, te ensina, mostra a verdade. Pais, busquem a sabedoria que este livro pode dar. Pais, vocês possuem uma responsabilidade, um dom de ser pai, de ser mãe, e um dia isto será cobrado. Como é que nós educamos os nossos filhos? Um dia isso será cobrado. Pais, mostrem aos seus filhos que a salvação pertence ao Senhor, mas que biblicamente vocês entendem do que depender de vocês, de nós, pais. Não mediremos esforços para levarmos nossos filhos até a Deus,
e um dia dizer como Josué: eu e a minha casa servimos, serviremos ao Senhor. Pais, eu me exorto, eu os exorto neste dia a assumirmos a responsabilidade que nos foi confiada de educarmos filhos, mostrando a eles que mesmo neste mundo caído, a nossa esperança está em Deus. Mesmo em meio às crises, às pandemias, às adversidades, aos problemas, às lutas, aos partidarismos, às concorrências desleais, no mundo caído, a nossa esperança está em Deus. Seja um pai que produza esperança. E encerro com o versículo 20. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Hoje é dia de honrar o seu pai, de abraçar o seu pai, de agradecer a Deus pelo seu pai. Se você não tem um pai, de trazer boas lembranças ao coração. Pastor, mesmo com experiências ruins, o Senhor já te curou, o Senhor já te sarou. Filhos, querem agradar ao Senhor? Querem ter uma vida cheia de esperança? Obedeçam vossos pais e sejam cheios do Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos orar. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Quanta riqueza nós encontramos num versículo só. Nos ensina, ó Pai, a Tua palavra, para que a gente possa ensinar nossos filhos, outras gerações, aqueles que nos cercam de perto e de longe. Mostra-nos, ó Deus, através da Tua palavra, qual é o Teu querer, qual é a Tua vontade para nós pais, para nós filhos, para os avós, para os tios, para os irmãos, para a igreja, para a sociedade num todo. Revela-nos a Tua palavra dia após dia. Toma a vida destes pais que aqui estão, uma vida dos filhos, e que sejamos cheios de esperança, porque existe um Deus que é Pai, um Deus infalível, amoroso, eterno, um Deus que tem preparado tudo para nós, nessa vida e na vida que está por vir. E essa é a nossa esperança. Um dia estaremos para sempre na casa do Pai. É assim que nós oramos, meu Deus, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queria convidar você a se colocar de pé, para a gente fazer a nossa oração final. Todos vocês internautas, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe o seu almoço, que o Senhor abençoe o seu dia. Dê um abraço aí no seu papai, ligue para ele, traga boas lembranças aí à sua mente. Hoje é um dia de celebrarmos. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua semana, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe o restante do seu dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, seja com a tua casa, os teus afazeres, com a tua nova semana, seja com todo o povo de Deus, nos quatro cantos dessa terra, hoje para todo sempre. E o povo de Deus diz: que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Cuidado com a aglomeração, tá bom? Um abraço.